Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Bom dia, Hélio. Bom dia, Alisson. Bom dia. Bom dia a Bom você. dia, bom dia. Maravilha. No nosso bate-papo com Hélio hoje, a gente vai tratar do depoimento do Luiz Miranda, né? Luiz Miranda e o irmão dele, que é funcionário do Ministério da Saúde, que apresentaram a denúncia de corrupção, né, de fraude, de superfaturamento na compra da vacina como é que é o nome mesmo? Sim. Covaxin, né? E o depoimento é agora à tarde na CPI da pandemia, da Covid, do genocídio, como queiram, e muita expectativa em relação a esse depoimento, porque ele pode agregar aí uma série de informações e o Hélio vai analisar isso. E vamos tratar também, todo dia, né, ele e Alisson, o presidente Jair Bolsonaro, comete uma loucura. A última delas foi lá no Nordeste, em que ele tirou máscara de crianças, né? Assim, uma atitude, né, agressiva, inclusive, né? E o próximo tema nosso vai ser as pesquisas, 49-23, né? O Lula despontando, e obviamente o Hélio tem uma avaliação, nós concordamos de que está muito cedo ainda essas pesquisas, né? E no baú do Hélio, vamos agora falar de impeachment do Collor. É isso, né? Hélio, é a expectativa aí do depoimento do Luiz Miranda na CPI da Covid. O que esse cara pode trazer de revelações bombásticas aí dentro desse tema do superfaturamento das vacinas indianas? Bom, Negrão, hoje depõe tanto o deputado Luiz Miranda quanto o irmão dele, que é o Luiz Ricardo Miranda, também Luiz, que é servidor de carreira do Ministério da Saúde. E há uma grande expectativa, porque realmente pode estar aí a Fiat Elba do Bolsonaro. Fiat Elba, para quem não sabe, depois a gente vai falar nisso, foi fundamental no impeachment do Collor. Porque está muito claro, é claro que a CPI tem que investigar, tem que ouvir, mas está muito claro que houve uma tentativa de roubo na compra dessa vacina Covaxin, que é de fabricação indiana. Até pelo envolvimento das empresas que estavam vendendo essa vacina, todas altamente suspeitas, e de propriedade de pessoas também altamente suspeitas. Uma das empresas envolvidas, Negrão, Alisson, é a Precisa. É a mesma que está envolvida aqui em Brasília no superfaturamento dos testes da Covid, que levaram, inclusive, à prisão do ex-secretário de Saúde aqui do Distrito Federal. Então, há uma grande expectativa. Por quê? Porque cada dia vai mostrando que houve ali uma grande mutreta. O Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, detectou essa mutreta, levou ao irmão deputado, que levou ao presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro não fez nada. Não acionou, disse que ia acionar a Polícia Federal, mas não fez nada. Ou seja, é um ato de improbidade. Ele prevaricou, o presidente da República prevaricou. O ministro da Saúde sabia, o Pazuello. Então, um enredamento que pode ser fundamental na CPI. O governador Ibanez, na série de bobagens que ele fala quase sempre, ele disse que a CPI estava sem rumo e agora tem rumo. Não, a CPI estava num rumo muito correto. O governador tem medo, tanto é que ele impede a CPI aqui da Câmara Legislativa. Ele tem corrupção no governo dele também, na área de saúde, ele tem medo disso. Então, o governador fica com esse papo furado. Não, a CPI já tinha um rumo, mas agora ela vai ter um caso concreto de corrupção. A não ser que o Luiz Miranda, o irmão dele, cheguem lá na CPI, neguem tudo, mas não é isso que indica. Aquela intervenção do ministro Onyx Lorenzoni, um bolsonarista fanático, acompanhado daquele que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, que já ganhou uma boquinha na Casa Civil, foi repleta de mentiras. Numa postura muito autoritária, arrogante,
esse Lorenzoni tentou desqualificar os Miranda, que realmente não são. O deputado Luiz Miranda é cheio de mutreta, vamos admitir aqui, ele é cheio de mutreta, ele é cheio de rolo, ele tem processos, acusação de estelionato, tem tudo isso. Ele tentou, em vez de defender o governo, acusar o Luiz Miranda, o irmão dele. E ele vai se dar mal, porque, na verdade, ele constrangeu e tentou ameaçar testemunhas da CPI. Então, o Lorenzoni também pode se encrencar. Então, nós temos uma situação aí muito ruim para o Bolsonaro, viu, Negrão? E que, inclusive, reforça a ideia de que o impeachment, que parecia inviável, vai se tornando cada vez mais possível, à medida que parlamentares, empresários e principalmente militares, como nós falamos aqui no último programa, e eu escrevi um artigo no Congresso em Foco, estão conscientes de que Bolsonaro é inviável e o que eles querem? Derrotar o Lula. Eles querem derrotar o Lula. Já que não dá para tirar o Lula da disputa, até depois nós vamos falar dessa pesquisa que ele ganharia no primeiro turno, já que não dá para tirar o Lula da disputa, eles chegaram à conclusão que é melhor tirar Bolsonaro. Porque tirando Bolsonaro acaba a polarização e pode surgir um candidato da direita que possa ser vitorioso diante do Lula. Esse é o raciocínio deles. Deixar claro, não é o meu, é o raciocínio deles. Então, esse momento de hoje, Negrão, que é muito importante na CPI, pode levar, inclusive, a crescer essa ideia do impeachment de Bolsonaro. Não, inclusive, Hélio, eu tenho acompanhado as redes sociais e tem uma onda nas redes sociais justamente falando sobre esse momento do atual governo, do presidente Bolsonaro, e que se empurrar ele cai. Então, eu acho que começou uma movimentação, uma pressão política, e muita gente que não é da ala ideológica do atual presidente vai querer se descolar dele, porque, de certa maneira, isso pode contaminar a eleição de 22, que já se avizinha, né? Agora, o Alisson, depende de quem empurra, viu? Depende de quem empurra. Eu tenho dito aqui, por mais importante que seja a postura da esquerda em geral, as manifestações de rua, a esquerda sozinha não dá esse empurrão, não. Quem vai dar esse empurrão mesmo é quem manda no país, que são os grandes empresários brasileiros. Eles é que podem dar esse empurrão. Com o apoio dos militares, então, aí o empurrão é forte mesmo. O antagonista, hoje, é um site à direita, né? Não tem nada de esquerda, pelo contrário. Mas não é bolsonarista, é contra o bolsonarismo. Hoje diz que o Centrão já... Opa, parece que o Hélio deu uma travada, congelada aí no Hélio. O Hélio deu uma congelada. Vamos ver se ele volta aqui. Pois é. Enquanto isso, né, a gente vai fazendo a percepção dele, né? Quer dizer, o que é o jogo político, né? O Mourão, que, no meu ponto de vista, podia estar fora do jogo político numa próxima eleição, agora pode ser um candidato, ele voltando. E aí, voltou. Foi uma rapidinha, voltou. Pois é, enquanto você foi, eu estava falando assim, fazendo uma análise de que, quem diria, né, com outras conversas que tivemos anteriormente, mas que a figura do Mourão se torna uma figura importante num eventual impeachment do Bolsonaro, e já agora no enfraquecimento do Bolsonaro, e ele pode ser o cara que ajude a dar um empurrão também. Você acha, Hélio? Você acha que o Mourão pode fazer essa transição aí com o Centrão? Não, eu escrevi isso, Alisson. O Mourão, ele não está querendo aparecer, obviamente. Ele não pode aparecer conspirando contra o Bolsonaro para não ser o novo Temer. E ele é ciente disso, tem aquela questão do militar, da disciplina e tal, mas ele está sabendo, e de alguma maneira, por intermédio de outras pessoas, está sabendo da movimentação. A movimentação é uma aglutinação para iniciar o processo de impeachment, convencer, entre aspas, muita gente, depois de nos ouvir aqui
e lê o artigo e fala, mas e o Arthur Lira? Ora, gente, o Arthur Lira é quem paga mais. O Arthur Lira, quem dá mais, leva o Arthur Lira. O Arthur Lira não tem princípio. O Arthur Lira é quem dá mais. E se der mais com um militarzinho atrás olhando, aí o Arthur Lira cai de lambe a bota. Então, não é o Arthur Lira o problema. O Arthur Lira ele resiste ao impeachment enquanto ele vê que Bolsonaro tem um respaldo. No momento em que ele vê que não tem respaldo, ele larga o Bolsonaro, e assim como o Centrão. O Mourão, Alisson, tem 2 momentos. O Mourão assume no lugar do Bolsonaro. Então, ele pode repactuar com a direita, repactuar governo. Né? Ele pode repactuar. Está tendo um ruído aí, alguém está com ruído. Então, isso é uma questão. Mas, num segundo momento, Alisson, o Mourão pode ser o candidato da direita. Dependendo de como ele fizer esse pacto, como ele se sair no governo nesse curto período, já que a direita não arranja um candidato para enfrentar o Lula, o Mourão pode ser esse candidato para enfrentar o Lula. E até os militares vão gostar, porque os militares não vão perder o poder. Né? Se fizer isso... Eu sei que isso é assunto do baú, mas não é querendo antecipar. Mas será que o Mourão vestiria uma espécie de papel político que o Itamar teve após a queda o impedimento do Collor, onde ele se manteve, mas teve um diálogo e manteve uma certa estabilidade política até a direita fazer o seu candidato, que foi o Fernando Henrique naquele momento. Você acredita que o Mourão aceitaria isso num eventual impedimento do Bolsonaro, ele fazer essa transição, abrir mão de uma reeleição, né, ou de uma eleição como presidente, para a construção de um candidato à direita, e que poderia ser do Centrão, ou, né, eu acredito que não seria uma ala ideológica? Não, do Centrão não, Alisson, do Centrão não. Seria um candidato da direita, mais, vamos dizer, mais é difícil, mas mais limpa. Não seria um desses bandidos do Centrão, entendeu? Seria alguém assim com uma imagem melhor. Tal. O Mourão aprendeu a fazer política, ele tem demonstrado isso, ele aprendeu a fazer política. E, como eu disse, ele tem 2 momentos. Ele pode assumir e reconfigurar o governo, fazer uma grande aliança de direita para governar, incluindo o PSDB, o DEM já está no governo, mas os setores do DEM que hoje resiste, o PSD, faz uma grande aliança e se impõe como presidente. E eu não duvido que, numa situação como essa, ele possa ser o candidato à sucessão. Não é difícil que ele seja o candidato à sucessão. Né? Então, como o Temer queria ser. O Temer queria ser, não foi possível, que surgiu o caso da JBS, surgiram outros problemas no governo dele, inviabilizaram a candidatura dele. Mas quando o Temer assumiu a presidência, como vice-presidente no lugar da Dilma, ele tinha o olho na reeleição dele, para ele continuar presidente. Inclusive, então, assim... Para deixar claro, essa articulação, o principal objetivo dela, da direita, essa articulação de direita, que eu não sei se vai dar certo, não é tirar o Bolsonaro. O maior objetivo dela é impedir que o Lula volte. Acho que isso tem que ficar bem claro. O objetivo dela é impedir que o Lula volte. Já que ele vai derrotar Bolsonaro com essa polarização e não viabiliza um candidato de direita, de terceira via, então você tira o Bolsonaro, acaba com a polarização e cria um candidato de direita capaz de derrotar o Lula em função de uma maioria que existiria hoje no país, conservadora, à direita, antipetista, tal. Esse é o raciocínio. Eu acompanho, né? E no começo do governo Bolsonaro, o Mourão ele tinha tido uma participação maior e parece que depois deram um chegar para lá nele. E ouvi algumas falas falando que não teve ditadura, esse tipo de coisa. Mas, em relação a outras coisas, ele se demonstrava aberto ao diálogo. Você acredita que ele é um democrata, mesmo sendo vice desse governo? Não. O Mourão, na entrevista que ele deu com o Roberto Dávila, falou: eu sou de direita. Ele fez questão de dizer: eu sou de direita.
Agora, ele se coloca como democrata, aberto ao diálogo. Eu sei que, no íntimo, pelo passado dele, nada indica isso. Pelas declarações que ele fez quando ele ainda era militar, pela postura que ele tinha quando ainda era um general da ativa, nada indica que ele seja um democrata. Nada indica. Mas as pessoas mudam, Alisson, diante das circunstâncias. As circunstâncias colocaram o Mourão na chapa do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, mostraram ao Mourão que não dá para ser como o Bolsonaro. Que tem que ter mais abertura, tem que ter mais diálogo, tem que fazer política. Não que ele vá acenar para a esquerda, ele não vai acenar para a esquerda. A esquerda vai ser oposição ao Mourão. Ele não vai acenar um pacto, um acordo com a esquerda. O lado dele é a direita. Agora, ele não está nessa maluquice fascista do Bolsonaro. Acho que essa é a diferença. Ele pode até, no íntimo, aprovar algumas coisas, querer endurecer o regime, pode ser, mas ele sabe que isso não é viável. Então, ele não está na maluquice bolsonarista. E ele não vai se submeter à maluquice bolsonarista. Maluquice que eu estou falando, mas é sério, tá? É uma postura séria, fascista do Bolsonaro. O Mourão, acho que dissociou, e até o Bolsonaro contribuiu com o seu medo do Mourão, de afastar o Mourão das decisões, ele contribuiu para esse afastamento do Mourão. Exato. Vamos falar, então, da maluquice, né, de outras maluquices do presidente Jair Bolsonaro, né? Hélio, essa história de tirar máscara de criança, que coisa, hein? Não, Negrão, o Bolsonaro, primeiro, ele está desesperado, ele está descontrolado. Vamos pensar nisso. Ele está acuado, ele está vendo os riscos, ele está vendo até o perigo de prisão. Então, ele está descontrolado. Agora, ele já passou de todos os limites. Exatamente, é criminoso o que ele fez, né? Mandar uma criança de 10 anos tirar a máscara, como ele fez em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Ele mandou, a criança foi recitar uma poesia, bajulando lá o Bolsonaro, ele mandou a criança tirar a máscara, de 10 anos. Depois ele pegou uma criança de colo, que deve ter um ano e pouco, no colo, tirou a máscara da criança de colo na frente dele. Quer dizer, ele passou de todos os limites do possível. Ele está desesperado e quer demonstrar, olha, eu sou Bolsonaro, nada de máscara, vamos tirar a máscara. Israel, Negrão, que é um dos modelos do Bolsonaro, voltou a obrigar o uso de máscara em local fechado. Israel tinha liberado o uso de máscara. Voltou a exigir o uso de máscaras em local fechado, que está havendo um recrudescimento de uma nova variante, a variante Delta, lá no território israelense. O Bolsonaro não, ele quer negar tudo, e ele está exagerando. Mas o que me espanta mais, Negrão, é a omissão de pessoas como o ministro da Saúde, que não fala nada, eu ia usar uma palavra que eu não posso dizer, é um medrosão, um covardão, um oportunista carreirista, que diz que eu não posso falar com o presidente. Mentira, pode, deve ter obrigação. O ministro da Saúde não pode conestar com essa atitude do Bolsonaro. E a atitude do Procurador-Geral da República, que está doido para ser nomeado ministro Supremo, é um outro covardão, que também não toma providência diante disso, e daquela claque que cerca o Bolsonaro e aceita isso, é cúmplice desse absurdo, desse genocídio. Então, isso é que é grave. Há uma quadrilha, há uma gangue no poder cercando o Bolsonaro, e que ele pode fazer qualquer coisa. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, em nome do humanismo, em nome das vidas, em nome da democracia, tem que acabar. Isso que ele fez é de um absurdo tal, tirar a máscara de criança, ou mandar a criança tirar a máscara, no meio de vários adultos, todos sem máscara. Isso é criminoso, mais uma vez eu vou repetir, é criminoso. Agora, a pesquisa também vai explicando essas coisas, né, Negrão? Então, vamos então passar para a pesquisa, né? Porque ele está desesperado, né? Então. O IPEC. Bicho acuado fica meio perigoso, né? Então. Isso. Por isso que você não pode acuar totalmente, né? O IPEC é um instituto fundado por ex-Ibope. São pessoas do Ibope que, quando agora o Ibope foi vendido, e eles criaram um novo instituto. São pessoas sérias.
A pesquisa que eles fizeram, como eu sempre digo, pesquisa a essa altura não indica quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. Então, esse triunfalismo, Lula está eleito no primeiro turno, isso é propaganda, é triunfalismo ou é desconhecimento da realidade, porque está muito longe ainda da eleição. E entre o dia de hoje e a eleição tem uma campanha eleitoral, e muita coisa ainda vai acontecer. Mas é óbvio que é um indicador importante do crescimento do Lula e da aceitação que o Lula está tendo na maior parte da sociedade brasileira, a ponto de que, aquela velha história, se a eleição fosse hoje, mas não é, ele estaria eleito no primeiro turno. E Bolsonaro ficaria com apenas 23% dos votos gerais. O Lula teria 49%, ele teria 23% no voto total. Ciro Gomes está só com 7%. Essa pesquisa mostra, principalmente, o seguinte: se essa direita, e o Ciro Gomes incluindo nela, porque ele está se colocando cada vez mais na centro-direita e não na centro-esquerda, se essa direita não tiver um candidato só, é polarizar Bolsonaro e Lula, e as chances do Lula ganhar são maiores hoje do que as do Bolsonaro. Agora, vai acontecer muita coisa por aí. Hoje mesmo, já como reflexo disso, o governo está anunciando um aumento da tabela do imposto de renda. Isso significa que mais gente não vai pagar imposto de renda. E que mesmo quem paga vai pagar menos, porque a tabela é progressiva. Então, o governo já está tomando. Vem aí uma nova Bolsa Família. As pessoas vão estar vacinadas, provavelmente até o fim do ano todo mundo está vacinado. Então, esse quadro muda. Política é como nuvem. Há poucos dias atrás eu estava dizendo aqui que o impeachment era inviável. Hoje eu estou dizendo que o impeachment é bastante possível. Por quê? Porque a política muda, as circunstâncias da política elas vão mudando. Né? Então, a gente tem que levar isso em conta. Agora, a pesquisa é um indicador muito importante do crescimento do Lula e da queda do Bolsonaro, e que de quê? Para tentar disputar, a direita precisa ter um candidato só. E precisa resolver isso logo. Eles estão falando que vão resolver o ano que vem, pode ser tarde demais para tentar resolver. A alternativa... Vale ressaltar que nessa pesquisa estava ali o Mandetta, estava ali o Dória, né, além do próprio Ciro Gomes. Então, veja só, muito difícil criar um candidato se não tiver, na verdade, muito difícil a direita ganhar se não tiver um candidato ali, uma coalizão entre eles. É isso mesmo. E agora, o João fica ali olhando o nosso cronômetro ali. Agora nós vamos passar para o baú do Hélio, João. Isso, o baú do Hélio. Exatamente. Hoje é capítulo 2, né? Continuidade da Collor. No outro programa eu contei que fui colega do Collor no colégio, que ele perdeu uma eleição para nós no colégio como candidato da direita. Depois eu reencontrei o Collor, ele governador de Alagoas, eu jornalista aqui em Brasília. Ele fez a campanha dele, inclusive o pessoal da campanha dele, não ele pessoalmente, mas o pessoal da campanha dele me convidou para trabalhar na campanha dele, eu recusei, e aí eu estava chegando. Nessa época da eleição, eu trabalhava no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, o jornal, eu era coordenador de política, aderiu ao Collor. E eu, embora tivesse uma ótima relação com o Fernando Collor, eu tinha também uma relação muito boa com o Lula, e no segundo turno eu iria votar no Lula, não iria votar no Collor. E eu fiquei numa saia justa, porque eu vi o seguinte: o Collor e Lula, qualquer um dos dois que ganhasse, o jornal iria me colocar na cobertura direta dele pelas boas relações que eu tinha com todos os dois. Ninguém, apesar de estarem apoiando ele e tal, ninguém tinha uma relação mais próxima com os dois no estado de São Paulo do que eu. Mais próxima, mais... Né? Então, eu falei, não, eu não estou querendo isso, e não é o que eu quero. Então, o que eu fiz? Quando passou para o segundo turno, eu pedi férias. Pedi 30 dias de férias. Sabe o que eu fiz nas férias? Eu fui trabalhar na campanha do Lula em São Paulo, no segundo turno. Fui para lá. Peguei minha mulher, então, a Patrícia, tinha os tickets. Eu peguei os tickets dela,
hospedei na casa de um dirigente do PT chamado João Machado. Fiquei, então não tinha hospedagem, e me virei lá e fui trabalhar na campanha do Lula, ajudando nas pesquisas, na discussão dos programas de televisão e tal. Mas, sei lá, quando voltou, o Collor se elegeu, eu pedi demissão do jornal. Aí eu pedi demissão do jornal, porque eu não queria estar na cobertura do Collor, aquela coisa, até porque a polarização na época foi muito grande. Foi semelhante a essa que a gente tem hoje. O pessoal do Collor dizia que se o Lula ganhasse, iam tomar as casas das pessoas. Né? Era um terror, puseram. Deu uma travada no Hélio. Congelou ali. Congelou. Vamos esperar o Hélio voltar. Eu, de novo, a internet está muito estável, preciso ver isso. Hoje está show geral. Houve o caso da Lurian, que puseram a mãe da Lurian. Do aborto, né? Da história lá. A Lurian, que ele está se referindo, é a filha do Lula, né? Você lembra dessa parte aí, Alice? Realmente, dessa parte eu não me recordo. Eu tive que vir fazer. Tá, você estava falando da Lurian, do episódio lá do aborto, né? Que a Miriam Cordeiro. Voltei. Então. A Miriam Cordeiro, né? Deixa agora. Nossa, é só o Hélio mesmo. A internet dele está rateando. O pior é que fica rateando. Mas eu estou. Esperar o Hélio receber ele. Vamos fazer mais uma tentativa, né? Caso contrário, a gente fica para terminar essa conversa no nosso próximo encontro. E aí ele vai voltar. Ele está voltando. Hélio, se estiver me ouvindo, você sai e entra de novo, que eu acho que vai ficar melhor. Você sai e vai no link novamente. Aí eu acho que vai ficar melhor, se você reiniciar aí. Eu vou mandar uma mensagem para o Hélio aqui, rapidinho. A gente ainda tem tempo. Está no prazo ainda, né, Alisson? Vou mandar uma mensagem para ele. Ô, Hélio. Acho que... Transmissão ao vivo é assim mesmo, né? Ô, Hélio, eu estou sugerindo aqui que você saia e volte no link novamente. Você já voltou aqui, peraí. Ele já voltou. Aí. Eu, inclusive, já coloquei no roteador aqui no celular, mas mesmo assim, não sei por que está dando problema, mesmo colocando no roteador. Mas, olha, eu vou concluir rápido, vou pelo menos tentar. Eu achei melhor sair fora, sair do Estadão. Por isso que, quando veio o impeachment, eu fui trabalhar numa produtora de vídeo e, quando veio o impeachment, eu não estava no jornalismo propriamente dito. O que eu queria lembrar do impeachment, Negrão, é o seguinte: o impeachment foi um momento, assim como as diretas já, em que houve uma grande união de todas as forças contra o Collor. Né? Hoje eu li numa dessas postagens uma dirigente de um desses partidos de extrema esquerda dizendo que as manifestações são vermelhas e que a esquerda vai derrotar o Bolsonaro. Eu nem entrei, não vou responder uma coisa dessa, porque é uma grande bobagem, é não conhecer a realidade, é colocar o discurso ideológico acima da realidade. A esquerda não derrotaria sozinho o Collor e nem a esquerda derrota sozinho o Bolsonaro. Então, na época, houve uma grande aliança. E quando começou o impeachment, eu acompanhava não como jornalista. Quando começou o impeachment, sabe o que a gente ouvia, Negrão? Era assim, não tem maioria na Câmara, não tem como, não vai dar certo. Tá, entendeu? Era por aí. Quando começou a CPI, dizia que a CPI não vai dar em nada.
essa CPI não vai dar certo. Aí o impeachment não vai... Mas, aos poucos, à medida que há uma mobilização, que as pessoas vão vendo a fraqueza do presidente, vai crescendo o movimento e muitos daqueles que eram contra vão virando a favor. Quando teve a votação, eu não me lembro o número, foi arrasadora. A aceitação do impeachment na Câmara... Aí eu estava lá, lá na porta do Congresso, no gramado, as bandeiras, foi uma grande festa. Quando a Câmara aprovou, foi uma emoção geral, a Câmara aprovou a abertura do processo de impeachment, foi uma emoção. Aí o Collor saiu do governo, o Itamar assumiu. Quando declararam o impeachment no final, não foi surpresa nenhuma mais. Quando lá em dezembro declararam o impeachment, todo mundo já sabia que tinha. Mas quando a Câmara votou, ainda havia uma expectativa. E foi uma votação arrasadora. Aí eu assisti como espectador, ia para a rua, ia para a frente do palácio. E, naquele tempo, não tinha essa frescura de não deixar ter manifestação em frente à Câmara, que é autoritária e arbitrária. É coisa dessa turma que está presidindo o Congresso e dessa PM do Ibanez aí, proibir de passar ali da avenida. Você não pode chegar nem na Alameda das Bandeiras, você pode chegar mais. Entendeu? Aquela Alameda que tem em frente à Câmara, você tem que ficar mais para cá. Isso é absurdo, isso é absurdo. O povo tem o direito de se manifestar, e a praça é do povo, a praça está ali para se manifestar. E a gente fez grandes manifestações ali no gramado do Congresso. E eu até ficava mais à vontade, porque como eu não estava trabalhando para veículo nenhum, para o Estado de São Paulo, nem Veja, nem nada, eu ficava absolutamente à vontade. Mas eu queria frisar isso, Negrão, nosso tempo já acabou, eu queria frisar isso assim, houve uma unidade. E a palavra de ordem não era fora Collor, contra o FMI, contra as privatizações, contra... Não, a palavra de ordem era fora Collor. Essa palavra de ordem agregava todo mundo. No momento em que você coloca a palavra de ordem fora Bolsonaro e mais um montão de coisa, como está sendo colocado, você estreita. Agora, na cabeça de quem acha que a esquerda sozinha derruba o Bolsonaro, derrota o fascismo, é compreensível esse tipo de raciocínio. Mas na cabeça de quem pensa, não é aceitável esse tipo de raciocínio. Então, era isso. Lamento aí ter ficado essa queda aí de Wi-Fi. Vou providenciar aqui um novo Wi-Fi, tá? Para o escritório. E só para... O Hélio citou que a praça é do povo. Isso já dizia Castro Alves, né? Exatamente. O povo a praça... Exatamente. Beleza, muito obrigado aí. Muito bom. Então, assim, a gente termina mais um bate-papo com o Hélio Dolly, o último da semana. A gente vai voltar na segunda-feira que vem, aqui com muita coisa bacana aqui, a análise do Hélio e o seu baú. Bom final de semana para você, Hélio, para você, Alisson. Também. Até lá, e você que está nos assistindo aí, muito obrigado por estar aqui nos prestigiando.